Boa noite a todos, meu nome é Ana Cristina de Araújo, sou aluna do curso de Formação Pedagógica para Graduados não licenciados do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e sou do Polo de Guamaré. Estamos aqui hoje para apresentar uma proposta de avaliação da disciplina Educação de Jovens e Adultos e a gente está trazendo um bate-papo acerca de vida e obra do educador Paulo Freire. E quem foi Paulo Freire? Paulo Regulus Neves Freire, um pernambucano, nascido na cidade do Recife, em 1921, em 19 de setembro. Filho de militar, Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes Neves Freire. Paulo Freire morou na cidade do Recife até 1931, mudando-se para a cidade de Jabotão dos Guararapes, um município vizinho do Recife, morando lá por 10 anos. Casou-se 2 vezes, a sua primeira esposa e mãe dos seus filhos, a Elza Maia Costa, mãe de seus 5 filhos, já falecida em 86, e logo em seguida ele casou-se novamente com Ana Maria Araújo Freire, uma ex-aluna. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro, um dos personagens icônicos da educação no Brasil, posteriormente teve um destaque também fora do seu país, e revolucionou a história da educação, a história da pedagogia mundial, por influenciar um movimento chamado pedagogia crítica. Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia e é também considerado o patrono da educação no Brasil. Cursou o ginasial no Colégio 14 de Julho, na cidade do Recife. Em 43 ingressou na Faculdade de Direito, muito embora não tenha exercido a profissão. Sempre esteve envolvido com as causas educacionais. Após formado, permaneceu como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz e de filosofia da educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura, do Serviço Social e da Indústria em 47 e em 55 fundou no Recife, junto com alguns colegas de profissão, o Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que está ativa até os dias de hoje. As contribuições de Paulo Freire para a educação foram muitas contribuições, e temos alguns destaques aqui, vamos topicalizar alguns pontos. A sua contribuição ela teve sua base na criticidade à educação bancária, ou seja, Paulo Freire, quando ingressou nesse mundo da educação, mediante suas observações, suas pesquisas, ele observou a forma como a educação era encarada, como a educação era tida no Brasil e fez sua crítica, fez seus apontamentos à educação bancária, a educação que entendia o aluno como mero receptor, como mero depósito de conhecimento, sendo o professor o eixo principal, o detentor de toda sabedoria, de todo conhecimento, e o sistema educacional era uma simples transferência, era um simples depósito de conhecimento de um indivíduo para o outro. Ele propunha uma pedagogia crítica, na qual o indivíduo ele pudesse opinar, ele pudesse ter um olhar crítico acerca de tudo o que estivesse aprendendo, de todo o processo em si de aprendizado e dos objetos de estudo. Paulo Freire acreditava que o conhecimento ele acontecia a partir de temas geradores, de palavras geradoras. Segundo ele, não haveria lógica do educando, do aluno, ele aprender as palavras de uma forma aleatória, sem conexões de ideias, sem conexões de sentido. Uma palavra apenas com sua morfologia. Ela precisava estar inserida num determinado contexto para facilitar o processo de aprendizagem desse aluno. Então ele partiu do pressuposto que ficaria mais fácil a compreensão do aluno se, primeiro, o professor utilizasse palavras do cotidiano dos alunos, de acordo com aquela realidade. E as palavras estivessem inseridas em certos contextos, para que ele pudesse construir uma frase, para que ele pudesse construir um texto e que também ele pudesse agir criticamente
ele pudesse refletir sobre o que ele estava lendo, sobre o que ele estava aprendendo, sobre o que ele estava construindo. Um dos pontos também da participação do Paulo Freire na educação, das suas contribuições, foi a forma como o Paulo Freire viu o analfabetismo. Quando ele aprofundou os seus estudos, suas pesquisas, ele identificou que a questão do analfabetismo no Brasil, sobretudo entre as pessoas com uma certa idade, as pessoas que estariam teoricamente fora de faixa, transcendia um limite pedagógico. Não era somente uma questão de aprendizagem, não era somente uma questão pedagógica, uma questão educacional, mas sim um problema político, um problema social e que merecia uma atenção maior e que merecia ser abordado, ser discutido para que se chegasse à solução do problema. Os conhecimentos prévios do aluno, segundo Paulo Freire, era imprescindível, porque é impossível você pegar um aluno, seja ele de alfabetização de jovens e adultos, seja ele de alfabetização na sua idade inicial mesmo, na sua idade ideal, e você desconsiderar toda a bagagem, todo o conhecimento que esse aluno já traz de casa, porque ele está inserido em outro contexto. Ele vem de uma cultura religiosa, ele vem de uma cultura dos pais, uma cultura daquele ambiente, daquela comunidade que ele está inserido, e o professor ele tem que ter esse tato, tem que ter esse cuidado na hora de tratar, de lidar com esses conhecimentos que o aluno já traz. Não há conhecimento pronto e acabado. O conhecimento ele é contínuo, ele é mutável, ele está em constante mudanças e aprimoramento e aperfeiçoamento, e ele tem que ser tratado dessa forma, como um processo de criação, como um processo mutável. A descentralização da figura do professor. O professor, na educação tradicional, é o agente que detém os conhecimentos, que detém a autoridade, hierarquicamente falando, dentro da sala de aula. A proposta de Paulo Freire era que é uma sinergia, é um conjunto, é uma troca de professor, aluno, ambiente, escola, comunidade. O conhecimento se forma nesse meio. E a educação como prática de liberdade. Um dos tópicos que eu acho mais interessante da proposta de Paulo Freire era a educação como prática de liberdade. Só a partir do momento que o sujeito ele se educa, que ele detém o conhecimento, ele pode ser livre, porque ele pode opinar, ele já tem um olhar crítico sobre tudo que aprende, sobre tudo que ele ensina. Então o método freiriano, ele, como não poderia ser diferente, até mesmo na data de hoje, ele despertou aí a insatisfação da classe burguesa, da classe política que detinha aquele monopólio. Porque para a classe política, para os ricos, não era interessante que a população mais carente, que a população pobre, ela se alfabetizasse, que ela se instruísse, que ela pensasse a respeito do que estava acontecendo no seu entorno. Então, no período da ditadura militar, no golpe militar de 64, Paulo Freire, assim como muitos outros brasileiros, foram perseguidos, considerados suas ideias subversivas contra a ordem, contra as regras da sociedade vigente. Ele foi preso, foi exilado, foi preso por 72 dias, foi exilado no Chile, onde passou 10 anos, e felizmente ele não parou, não adormeceu suas ideias, a sua militância continuou. Ele desenvolveu por 5 anos programas de educação com jovens e adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Foi o primeiro contato que ele teve fora do país com esse público. Lecionou por 10 anos em Harvard e foi consultor especial de educação do Conselho Municipal das Igrejas em Genebra, na Suíça.
Merece destaque o método freiriano, uma proposta que ele teve, que colocou em prática no município de Angicos, no estado do Rio Grande do Norte, a alfabetização de 300 trabalhadores. A proposta era alfabetizar em 40 horas. E foi feito, foi desenvolvido, foi aplicado e ganhou mais visibilidade, mais notoriedade a sua forma, a sua metodologia. Com a anistia, em 1979, Paulo Freire teve a possibilidade de retornar ao Brasil, mas isso aconteceu em 1980. Ele retornou para o Brasil, se instalou no estado de São Paulo, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, lecionou na Unicamp e na PUC, foi secretário de Educação na Prefeitura de São Paulo em 1989. Paulo Freire escreveu algumas obras que têm muito destaque hoje no meio acadêmico. Alguns livros, como A Pedagogia do Oprimido, em 68, Cartas a Guiné-Bissau, em 75, Educação e Mudança, em 81, Prática e Educação, em 85, Por uma Pedagogia da Pergunta, também em 85, Pedagogia da Esperança, em 82, Professora Sim, Tia Não, Carta a Quem Ousa Ensinar, em 93, Educação como Prática da Liberdade, em 67, A Sombra desta Mangueira, em 95, e Pedagogia da Autonomia, em 97, ano do seu falecimento. Paulo Freire, apesar de todas as perseguições, ele foi mundialmente reconhecido. Seu trabalho como educador rendeu mais de 41 títulos doutor honoris causa. Foi um dos brasileiros com mais títulos desse tipo, concedido por universidades, dentre elas Cambridge, Harvard e Oxford. Ao todo são 41 títulos, dentre outros prêmios. Paulo Freire morre em 2 de maio de 97 em São Paulo, vítima de um infarto no miocárdio. Mas seu legado é atemporal, sendo ele um dos nomes mais respeitáveis para o embasamento teórico de pesquisas relacionadas à alfabetização. Admirado e incompreendido, suas obras são um legado para a educação sob perspectivas críticas, inovadoras e de transformação social. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de maneira crítica. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada. Boa noite.